alguma coisa. Eu não sei para quem foi. Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor seja sobre todos vocês que estão aqui e todos que estão em casa também. Eu gostaria de começar o culto dessa noite com a leitura do Salmo 71. Salmo 71 diz assim: Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclamo o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações. Restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Senhor Jesus, obrigado por nos permitir nos reunir mais uma vez no teu nome. Senhor, nós consagramos esse culto a ti, pedimos a direção do teu Santo Espírito, nos capacita, Senhor, em tudo o que fazemos, Senhor. Senhor, eu oro que o teu Espírito Santo, ó Deus, ministre a cada coração. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa gratidão nessa hora. Eu oro, Pai, que todos sejam livres, Senhor, para te adorar. Todos que mesmo em casa, Senhor Deus, possam ter a plena liberdade no teu Espírito Santo para exaltar o teu santo e glorioso nome. Senhor, faz além do que podemos pedir ou pensar nessa hora, Pai. A ti toda a honra, glória e louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa tarde a todos que estão aqui e a você que acompanhar de casa, boa noite. Na página do News tem tanto os slides do estudo dessa noite, como também as letras das canções, então você pode estar acompanhando, tá bom? Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés.
Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Amém, Jesus. Eu poderia ficar a vida inteira ouvindo a sua voz tão doce. Eu poderia ficar a vida inteira ao som das suas palavras. Nem só de pão o homem viverá, mas da palavra que sai da sua boca. Eu poderia ficar a vida inteira ouvindo a sua voz tão doce. Poderia ficar a vida inteira ao som das suas palavras, como uma lâmpada para os meus pés e como luz no meu caminho. Suas palavras que alimentam
suas palavras e como uma lâmpada para os meus pés e como luz no meu caminho. Suas palavras que alimentam o meu interior. Eu poderia ficar a vida inteira ouvindo a sua voz tão doce, tão doce. É o Senhor, cantaremos grande. É o Senhor, louvaremos grande. Quão grande é o Senhor. Grande é o Senhor, cantaremos grande é o Senhor, louvaremos grande. Quão grande é o Senhor. Majestoso Rei, vestido de poder, exaltado por nós, exaltado por nós. O brilho de sua luz dissipa a escuridão, treme com sua voz, treme com sua voz. Quão grande
Deus que um só são. Pai, Filho e Espírito, poder e união, poder e união. Cantaremos grande ao Senhor, louvaremos grande, quão grande é o Senhor. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de te adorar, Senhor, nesta tarde, nesta noite. Deus, obrigado por teu Espírito ter revelado a pessoa de Jesus Cristo para nós, Senhor. Aquele que, quando estava aqui, muitos olhos não viram, Senhor, muitos ouvidos não ouviram, e muitas mentes não conseguiram entender, Senhor. Mas nós, Deus, a nós o Senhor deu essa imensa graça, Senhor, de se revelar às nossas vidas, Deus, e permitir, Senhor, que nós te adorássemos. Obrigado pela tua salvação, Senhor, obrigado pela tua redenção, obrigado pela tua vida em nossas vidas, Senhor, que ela seja louvada, Senhor, adorada, todo dia, a todo momento, Senhor. Que o Senhor tome cativo sempre os nossos pensamentos, Senhor, perdoando os nossos pecados e renovando a nossa mente. Obrigado, Senhor Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Antes de nós iniciarmos o estudo da palavra essa noite, eu gostaria de ver alguns anúncios especiais com vocês. Primeiramente, eu peço que vocês continuem a orar. Eu novamente gostaria muito de anunciar que nós já no próximo domingo nos reuniríamos aqui às 6 horas, mas orem, por favor, porque é uma luta muito grande, né? A luta é espiritual mesmo. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos ainda, nossa esperança era poder já anunciar hoje isso, mas cremos que não está longe, está mais perto do que antes, tá? Mas se por acaso essa semana a gente conseguir fazer todos os testes, né, físico e de transmissão, vocês vão ficar sabendo, tá bom? A gente vai anunciar em todas as redes sociais da igreja. Então continue a orar, a sua oração nunca foi tão
importante nesse sentido como agora, tá bom? E acho que todos estão ansiosos por isso, né? Eu tenho muito desejo de rever todos vocês depois de um tempo tão longe um dos outros, né? Então é isso, orem. Inscrições para o grupo continua sendo pelos cultos presenciais, continua sendo pelo grupo membros do Facebook. A oração online continua sendo toda terça-feira às 8 horas, é 1 horinha só de oração. E eu quero encorajar você a participar, porque é do conforto do seu lar. Para aqueles que dizem, mas eu não sinto tão à vontade, parece frio, é distante. É o que nós temos para hoje, irmão. Acho que vale a pena lutar, vale a pena perseverar. A gente está junto nessa e falta muito pouco, né? Então a sua participação, a sua oração, ela é muito importante. Da mesma forma, na comunhão online, às quintas-feiras, às 8 horas, a gente se reúne das 8 às 9h30 e a gente compartilha o que o Senhor falou ao nosso coração no domingo, e é uma bênção, é muito bom. E a gente sempre sai farto, né? Do pão que cada um divide e abençoa todos. Eu realmente amaria ver você lá conosco. E o Clube de Leitura das Mulheres também é online, acontece todo sábado às 6h30 e todas as mulheres são convidadas. As nossas contribuições continuam sendo através de depósito ou transferência bancária, através do Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120-124-7. As cestas básicas, nós estamos ajudando cerca de 14 famílias, né? Aqui da igreja e da igrejinha no México 70. Então eu peço que você continue a colaborar, sua participação tem sido uma bênção, principalmente nesse período de pandemia, né? O quanto Deus tem multiplicado e abençoado, é incrível ver. E lembro a todos os pais que acompanham os cultos, as ministrações para as crianças também, através das redes sociais da igreja. O link é disponibilizado tanto no WhatsApp como no Facebook. Você pode ensinar a palavra de Deus aos seus pequenos, tá bom? Isso é muito importante. Muito bem, nós vamos continuar essa noite com o nosso estudo do Evangelho de Lucas, Jesus, o homem perfeito, e cujo versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada nós falamos sobre uma característica muito importante do cristão, né, que é a fidelidade, e essa noite nós vamos falar de uma outra característica muito importante, na verdade importantíssima, que é a gratidão. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, muito importante na nossa caminhada cristã. Nós vamos estudar Lucas 17, versículos de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. Vamos ler? Lucas 17, de 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Senhor, novamente clamamos a Ti, Deus, pedindo graça e misericórdia nesse tempo que nós paramos para refletir sobre a Tua palavra. Eu peço a direção do Teu Santo Espírito, Senhor, que o Senhor fale através de mim, trazendo palavras de sabedoria, conhecimento, revelação, profecia. Senhor, opera dom de fé, de cura, Deus, faz a Tua obra, Deus. Cremos que o poder está na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra tem poder por si só, Senhor.
Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes e é capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser e transformar a nossa vida, Senhor, a transportar uma alma do inferno para o céu. Eu oro que o Senhor se revele através da Tua palavra essa noite, Jesus. E nós pedimos, ó Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. E, Senhor, que todos nós possamos sair daqui Te amando mais, desejando Te servir melhor. E, Deus, acima de todas as coisas, transbordando de gratidão ao Senhor. Esse é o nosso desejo, tanto para nós que estamos aqui, como aqueles que nos ouvem em casa. Que o Senhor opere o Teu milagre essa noite, Pai. Nós oramos em fé e nós já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, o tema da mensagem dessa noite é: sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Muito bem, a gente sabe que Jesus está ministrando aos seus discípulos, né? Ele está dando um discipulado para eles e para nós, né? Ele está nos ensinando como caminhar com Ele. E nessa passagem o Senhor vai operar um milagre, e Ele vai nos ensinar através disso a importância da gratidão. Então, Lucas 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. O texto nos deixa claro o destino de Jesus. Ele está indo para Jerusalém, ele está indo para a cruz, ele está indo para morrer pelos nossos pecados. E é interessante o quanto Lucas ele repete isso nesses capítulos, né? Enfatizando que Jesus está caminhando e para onde Ele está indo, e o seu destino é a cruz. Ele vai morrer em Jerusalém, no nosso lugar, pecadores, né, o justo pelos injustos, para que através da sua morte naquela cruz, Ele nos garantisse o perdão dos nossos pecados, através da fé na sua obra, que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, e que Ele não só morreu por nós, mas ao terceiro dia Ele também ressuscitou, provando que é Deus. E isso é maravilhoso. Então, a caminho de Jerusalém, ele passa pela divisa entre Samaria e Galiléia. Vocês sabem que Samaria era essa região que havia sido, cujo povo foi misturado quando a nação de Israel foi levada para o exílio pelos assírios, e o povo foi misturado. E o povo de Samaria, eles tinham uma fé distorcida. Era um paganismo misturado com judaísmo. Eles tinham tradições de outras religiões, mas falavam no nome de Deus de Israel. E os judeus tinham pavor, tinham nojo daquela mistura religiosa, daquele sincretismo religioso. E por anos, né, havia essa rixa, eles não se davam bem. Então era um povo estranho aos judeus, os samaritanos. Mas é interessante observar que Lucas ele faz questão para que a gente entenda que Jesus, a seu caminho para a cruz, ele passa justamente pela divisa entre a Samaria e a Galiléia. E como a gente vai ver, Jesus não vai passar por acaso. Ele tem sempre um plano, ele tem sempre uma agenda, ele tem sempre um propósito muito além do que nós podemos imaginar. E é o que nós vamos ver aqui. Ele vai fazer um grande milagre, ele vai nos ensinar uma grande lição. Versículo 12 fala que ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Então aqui está, Jesus ele está indo a Jerusalém, seus discípulos o acompanham, e agora ele entra nesse povoado, entre a divisa da Samaria com a Galiléia, e 10 leprosos, um grupo de 10 leprosos que estavam ali, se dirigem até ele, eles vão até Jesus e eles ficam a certa distância de Jesus, porque eles não poderiam tocar ou se aproximar, né? Não poderiam ficar muito perto de ninguém que não fosse leproso. Isso era uma lei, eles eram proibidos. Na verdade, os leprosos, eles eram banidos da vida social, e a Bíblia chama eles de cerimonialmente impuros, porque para o judeu, a pessoa leprosa, pela lei, ela deveria ser excluída, ela
ela estava contaminada e ela podia infectar outros, contaminar outros. Então, ela era cerimonialmente impura, ela não poderia adorar a Deus no templo. E não só isso, ela era banida também da sociedade, da vida social. A pessoa era literalmente marginalizada, era colocada às margens da sociedade e elas tinham que viver isoladas. E elas tinham que se virar assim. Elas não podiam ter contato nenhum com as outras pessoas. E caso alguma pessoa, né, que não tivesse leprosa se aproximasse deles, eles deveriam gritar: leproso, leproso, leproso. E eu imagino o constrangimento que isso causava para eles. Além da aflição da doença, você sabe que a lepra é uma doença triste, terrível, que as cartilagens começam a se autodestruir, né? Elas vão caindo, se esfarelando, ouvido, nariz, imagina, orelha, né? Nariz, dedos, e a pele a pessoa vai se decompondo, vai corroendo a pele até a morte. Então, além dessa tortura física, havia essa coisa emocional. A pessoa ela era excluída, né? Ela era olhada como maldita mesmo. E era dessa forma que esse grupo de 10 leprosos viviam. Eles viviam proscritos, né? Banidos, marginalizados, e viviam com esse sofrimento físico e emocional muito grande. Mas é interessante que agora eles veem Jesus. De alguma forma eles observam Jesus, eles reconhecem Jesus, e alguma coisa acende dentro deles, alguma esperança, né? Alguma luz no final do túnel. É como se nem tudo estivesse perdido ainda. E eles vão até Jesus, e embora eles não possam se aproximar, mesmo a certa distância, o versículo seguinte vai nos dizer que eles clamam, que eles gritam por socorro para Jesus Cristo. Então, muito bem. E aqui começa a nossa história, né, com esse grupo de 10 leprosos. E agora que toda a trama dessa história vai acontecer. Eu fico pensando, né, quando eles viram Jesus e se dirigiram para Ele, que acende essa esperança, né, talvez a última esperança que eles tivessem. E eu pensei, eu me colocando no lugar desses leprosos, eu fico pensando, como Jesus para tantos de nós foi a última esperança, não é verdade? Eu não sei você, mas sabe quando você já procurou resposta em tudo, né? Nos estudos, na filosofia, em religiões, e nada preenche você, nada responde ao vazio da sua alma, até que você se depara com Jesus, ou até que Jesus vai até você, e você conhece então Jesus Cristo, Filho de Deus, e aí todas as escamas caem dos olhos, e você encontra a resposta que você procurava. É Ele, é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E eu penso que hoje, nesse momento, muitos estão à procura dessa resposta. Eu penso que para nós, né, que já encontraram Jesus, nós somos gratos, nós somos imensamente abençoados, mas muitos ainda procuram uma resposta. Muitos ainda desesperadamente procuram nas religiões uma resposta para essa vida. E a resposta é Jesus, né? A saída é Jesus, a salvação só podemos encontrar em Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo. E eles descobriram isso aqui, né? E mais do que nunca agora, eles se unem em oração. É interessante que nessa divisa entre Galiléia e Samaria, mesmo com aquela rivalidade que existia entre eles, ou hostilidade que havia entre eles, era um grupo misto de judeus e samaritanos aqui. Eles foram unidos pela miséria mesmo, eles foram unidos pela doença. É como se, de alguma forma, aquela desgraça, né, pudesse
fazer eles entenderem que toda aquela hostilidade racial, ou nacional, ou religiosa, não valia a pena, né? E eles se desarmam e agora se unem e acabam convivendo juntos, e mais do que nunca agora, eles estão unidos em oração, eles estão unidos agora buscando Jesus juntos. É incrível isso, né? O quanto Jesus é capaz de nos unir. Se nós pararmos para pensar de onde o Senhor trouxe cada um de nós, qual o passado, né? O background de cada um de nós, a história de cada um de nós, é tão diferente, mas o mesmo Salvador, o mesmo Senhor, com seu mesmo amor e a sua mesma graça, foi capaz de nos unir num só corpo, no corpo dele, na mesma fé. Então isso é glorioso. Foi o que aconteceu aqui com esses homens. O comentarista bíblico Barclay, ele diz o seguinte: um infortúnio comum derrubou as barreiras raciais e nacionais. Na tragédia comum da sua lepra, esqueceram-se que eram judeus e samaritanos e lembravam-se apenas que eram homens necessitados. Interessante. O pastor Chen sempre comentava que quando a igreja é perseguida, quando existe tempo de guerra, quando existe crises muito grandes, a gente esquece tantos detalhes, né? A gente esquece barreiras que nos separam e a gente acaba entendendo, né, que todos nós somos grandemente necessitados e precisamos de ajuda. E eu penso que esse é um tempo de guerra que nós vivemos, esse é um tempo de perseguição, esse é um tempo de grande luta, esse é um tempo que a gente tem que abrir mão daquilo que nos separa para buscarmos a Deus juntos, para poder ser usado por Deus de uma maneira maior. E eu penso que todos nós podemos entender isso, podemos ver isso e render o nosso coração para Deus nesse tempo. Focar em ganhar almas e não perder tempo com divisões. Bom, versículo 13. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então esse foi o clamor daqueles 10 leprosos. Eles reconheceram Jesus, se aproximaram dele mesmo à distância, gritaram. O texto fala que eles gritaram. Não porque Jesus não estava vendo, mas era o desespero da alma deles. Eles realmente queriam algo de Jesus, e eles gritaram em alta voz: Senhor, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Mestre é uma palavra que é usada que reconhece o senhorio de Jesus, que Ele é o comandante, que Ele é o Senhor, que não há ninguém maior que Ele. Então quando eles falam Jesus, mestre, eles estão falando: Tu és o Senhor, e Tu és aquele que tem o poder sobre a enfermidade e sobre a morte. Eles estão reconhecendo que Jesus tem autoridade sobre a enfermidade e sobre a morte. E por isso eles vêm até Jesus. E eu penso, quantos de nós podemos reconhecer que Cristo, Ele tem a autoridade sobre a nossa vida, sobre qualquer enfermidade, sobre a nossa vida e a morte. E isso é o ponto de partida para um relacionamento com Jesus. Reconhecer quem Ele é, o Filho de Deus que venceu a morte e que não há nada difícil demais para Ele. O Deus que venceu a morte. E eles falam: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles sabiam que Jesus tinha o poder de mudar a sorte deles num piscar de dedos, né? Num piscar de olhos. Jesus poderia mudar o destino, a sorte daqueles homens, e eles reconhecem isso, e eles gritam por ajuda: tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, faça alguma coisa por mim, no meio da minha aflição, por favor, faça alguma coisa por mim, no meio da minha aflição. Eu quero que vocês saibam que Jesus, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Por causa da sua grande compaixão, Ele deixou a glória celestial e se tornou homem e morreu numa cruz. O que o levou lá? O amor dEle por nós, a sua obediência ao Pai e o desejo de nos ter com Ele para sempre. Ele, por causa da alegria que estava proposta, Ele depois da cruz, Ele suportou a cruz. Por misericórdia, por amor às nossas vidas. Essa é a graça de Deus que é abundante. Mesmo não merecendo, Ele nos amou
e fez algo. Compaixão é diferente de pena. A pena não te leva a nenhuma atitude em relação ao sofrimento do outro, mas a compaixão sim. A compaixão te faz fazer alguma coisa em relação àquele que sofre, àquele que está passando necessidade perto de você. Jesus, ele é compassivo e ele fez algo por esses homens. A minha pergunta é: se você confia que Jesus ele tem autoridade sobre a sua vida, você pode confiar a Ele a dor do seu coração nesse momento, ou a sua angústia nesse momento, ou aquilo que está tentando roubar a sua paz nesse momento. Ele se importa com você. Ainda que você pense que ninguém mais se importa, Jesus se importa com você. Ele vê a sua dor e Ele quer fazer algo por você. Versículo 14. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Então aqui está um grande milagre. Vejam, Jesus, ele olha para esses homens que gritam por misericórdia, por piedade, e ele diz: vão mostrar seus sacerdotes. Ele não fala nada mais, ele não faz nada mais. Ele simplesmente manda esses homens se mostrarem aos sacerdotes. Se mostrar ao sacerdote para um leproso era importante, isso só poderia acontecer, só e somente só, eles tivessem certeza que estavam curados, que estavam purificados. Aí eles poderiam se dirigir então, se misturar com as pessoas de novo, ir até o templo, o lugar sagrado, né? E se apresentar ao sacerdote, representante do Senhor. Só então eles poderiam ser examinados e constatado que a lepra tinha desaparecido. Muito bem, eles apresentariam ali uma oferta de gratidão pela cura. Isso era o que a lei falava, é o que a lei dizia. Jesus, ele olha para aqueles 10 homens leprosos, ainda leprosos, e diz: vão se apresentar ao sacerdote. E os homens, isso que é o que mais nos chama a atenção, o que nos chama a atenção não é o que Jesus fala para os leprosos, se apresentar para os sacerdotes ainda leprosos, mas é o fato dos leprosos darem meia volta e irem, e obedecer a Jesus, e irem se apresentar ao sacerdote ainda leprosos. Não é incrível isso? Isso significa fé. Esses homens, eles ouviram a palavra do Senhor e receberam com fé, e receberam no coração. E quando eles dão o primeiro passo em direção ao sacerdote, eles foram curados ali. Esses homens foram curados exatamente no momento que eles falaram, ok? E deram o primeiro passo. Muitas vezes a gente quer ver o milagre para acreditar, né? Isso é muito humano, muito natural, mas isso não exalta a Deus, isso não glorifica a Deus, isso não muda nada em nós também. Porque você vê alguma coisa para acreditar, isso não requer nem fé, não requer fé. A fé e o poder dela e a glória de Deus é que esses homens aqui, eles ainda leprosos, eles ouvem a palavra de Jesus para se apresentar aos sacerdotes e vão. E eles vão caminhando leprosos. Diz aqui que enquanto eles iam, eles foram purificados. Então, no meio do caminho, em algum momento no meio do caminho, não é contado quando, onde, eles foram curados. Mas veja, se eles não estão a caminho, eles nunca iam constatar essa cura, essa purificação que aconteceu. E isso ensina para a gente, né? O justo viverá pela fé. É o que a palavra de Deus fala, é o que Deus espera de nós. Deus espera que a gente ande pela fé, que a gente, ainda que a gente não veja, a gente creia, a gente confie que Deus está nos direcionando, que a palavra de Deus não falha. Qualquer coisa que você lê na palavra de Deus, Deus está instruindo você, você pode confiar, porque é a rocha, né, mais segura que nós temos, é a palavra de Deus. Você nunca vai se arrepender por confiar na palavra de Deus. E quando Jesus fala alguma coisa, vale a pena obedecer, porque é bênção. Então eles já estavam abençoados, ainda que seus olhos físicos não contemplassem o milagre do Senhor. Nós primeiro precisamos crer. E quando cremos, o milagre já é feito, ainda que nós não possamos vê-lo.
O milagre acontece quando nós cremos, não é quando nós vemos. Nós temos que crer primeiro. E eu tenho certeza que você já passou por situações como essa na sua vida, e eu tenho certeza que o Senhor tem preparado muitas situações como essa na sua vida, em que você vai glorificar a Deus simplesmente através da sua obediência. Você não vai precisar entender, você não vai precisar ver, você simplesmente vai obedecer em fé. E o Senhor vai ser glorificado e você vai ser abençoado por isso. Eu lembro de 2 Reis 5, que fala sobre a cura de Naamã. Vocês lembram desse episódio? Quando os assírios levaram... Na verdade, ele era comandante, né, do exército da Síria, Naamã. E eles tinham pego uma menininha, era uma criança, né, que servia a esposa dele. E essa menina, ela falou, olha, Israel tem um profeta de Deus que pode fazer alguma coisa por você. Essa criança, ela testemunhou do Deus de Israel a esse comandante do exército, né? E ele deu ouvidos a ela, e ele falou, não custa tentar. Provavelmente ele também já tinha procurado de tudo, e não conseguiu. Ele tinha lepra, e não tinha resposta e não tinha cura. E aí ele procurou Eliseu. E ele ficou indignado quando ele chegou lá. Eliseu nem foi atender ele, né? Ele simplesmente mandou o seu servo falar para ele ir se banhar 7 vezes, né? Dar 7 mergulhos no Rio Jordão, se eu não me engano, era o Rio Jordão. E aí Naamã fica indignado e fala, não tem rio melhor na Síria? Tem muitos rios melhores na Síria para tomar um banho, ele quer me mandar para o Rio Jordão? Ele fica indignado, e aí os servos dele falam, mas Senhor, se ele mandasse você fazer uma coisa mais difícil, você não faria? E ele falou, é verdade, eu faria. Então, não custa nada, vai lá. Então ele vai no Jordão, ele dá os 7 mergulhos lá e ele fica curado. A lepra vai embora, desaparece imediatamente. E ele fala, né, que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Ele se converte ao Senhor e através do testemunho de uma criança. Você vê como é importante, né, como Deus usa as crianças, como vale a pena investir, falar do amor de Deus, ensinar a palavra de Deus a uma criança. Eles aprendem com o coração muito crédulo, né, e eles são usados poderosamente por Deus. Foi o que aconteceu na história de Naamã, em 2 Reis capítulo 5. Você pode ler e ser muito abençoado com essa história. Então, isso mostra para nós, né, mais uma ilustração do que é caminhar pela fé. Você não vai ver o milagre até você obedecer a Deus. Você não tem como provar do milagre de Deus enquanto você não obedece a Deus. Ponto. É simples assim. E a mesma coisa para nós, quando a palavra de Deus fala, se revista do novo homem, enquanto você se vê e se sente como velho homem. Não é? Parece que eu não mudo muito, eu não estou vendo muitas mudanças. Mas ao simplesmente você continuar na palavra, continuar seguindo a Jesus, louvando a Deus, amando o Senhor, servindo o próximo, ao você obedecer, o milagre está acontecendo. O Espírito Santo está trabalhando em você. Ele está transformando você com glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o Espírito. O Espírito Santo está trabalhando no seu interior. Esse novo homem está sendo formado dentro de você. Mas eu não estou vendo nada. É assim mesmo. Você simplesmente continua obedecendo a Deus. Você simplesmente continua fiel a Deus, na palavra de Deus, na comunhão dos irmãos, fazendo o que você já sabe que tem que fazer, e o milagre vai acontecer. Um dia, irmãos, todos nós seremos como Ele é. Um dia você vai ver como valeu a pena obedecer ao Senhor, mesmo quando você não via nada, quando você não sentia nada, simplesmente porque você escolheu andar pela fé. Amém? Eu quero ler alguns comentários de 2 estudiosos bíblicos, Morrison e Clark. Diz assim: a única condição de cura era a obediência. Ordenados devem obedecer. Se Jesus era mestre, como eles tinham clamado, então deixe-os provar a sua fé pela sua obediência. É muito fácil chamar Jesus de Senhor, mas Ele só é nosso Senhor se nós obedecemos a sua vontade.
Deus honra muito esse tipo de fé e faz dela um instrumento na sua mão para fazer muitos milagres. Aquele que não acredita até receber o que chama de razão para crer, nunca conseguirá salvar a sua alma. A razão mais alta, a mais soberana que pode ser dada por acreditar é que Deus ordena. O fato de Deus ordenar já é o suficiente, já é o bastante para nós acreditarmos. E isso é tão poderoso, irmãos, porque isso volta ao nosso coração, isso confronta o nosso coração orgulhoso, né? O nosso coração orgulhoso é aquele que luta em não crer, que quer ver antes de crer, e nós podemos nos humilhar diante de Deus e da sua palavra e simplesmente escolher obedecer. E quando nós nos humilhamos e nós engolimos o nosso orgulho e simplesmente pela fé escolhemos obedecer, então o milagre acontece. Então você vive como um filho de Deus, um abençoado por Deus, porque você simplesmente passou por cima do seu eu e você escolheu obedecer a Deus. Irmãos, Deus está certo, não importa o que, não importa se eu não entendo, não importa se eu não tenho a compreensão, Ele é Deus, eu não sou. Eu sou tão limitado. Um dia eu creio que nós vamos ser capazes de entender todos os mistérios. Todas as coisas serão reveladas para nós. Mas, enquanto nós não chegamos a esse grande dia, eu e você temos um trabalho a fazer, uma missão a cumprir, que é obedecer a palavra de Deus em fé e seguir adiante. Amém? Muito bem. Mais um. E à medida que continuamos a percorrer o caminho ordenado pelo Senhor, que recebemos a sua bênção. Então, é na medida que nós caminhamos com Ele que a bênção vem. Que a igreja obedeça ao comando do Senhor Jesus e com entusiasmo evangelize as nações, e enquanto ela vai, ela será curada. Então, é exatamente assim. Nós, como igreja do Senhor, nós simplesmente obedecemos e falamos do amor dele às pessoas. Às vezes a gente pensa, mas você tem que ser um super cristão para você fazer alguma coisa para Deus. Não, é mentira. Você simplesmente obedece. E o Senhor é glorificado e você é abençoado. Você é transformado à medida que você anda com o Senhor. Nós somos transformados à medida que nós caminhamos com Jesus. E um dia nós vamos ver que valeu a pena. Que Deus honra a sua palavra e nós vamos ser completamente transformados. Então é isso aí. Da mesma forma que aqueles leprosos obedeceram e no caminho foram transformados, hoje nós, igreja do Senhor, ao nós continuarmos obedecendo o Senhor, nós estamos sendo transformados por Ele. Você vai se revestir do novo, ainda que você veja e sinta o velho. E um dia, pela sua obediência, você vai ver o milagre. Versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Veja que maravilhoso. Então, versículo 15 fala que esses 10 homens foram, e que à medida que eles iam se apresentar ao sacerdote no templo, eles foram curados. Num determinado momento, eles perceberam que a lepra tinha ido embora. Um deles, eram 10, mas apenas um, viu que estava curado e voltou, louvando a Deus em alta voz. Que tremendo. Esse homem, ele quando percebeu que aquilo realmente tinha acontecido, e isso lembra muito a gente, né? Nós somos esse homem aqui, a gente vai ver nos versículos seguintes, que era um improvável, ele era um samaritano, olha isso, não era nem um judeu, não era nem alguém que, né, tinha a palavra de Deus, as profecias, os oráculos, as promessas, os patriarcas, que adorava no lugar certo, blá, 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 blá. Não, era um samaritano, era um desse que tinha a fé bagunçada, que nem sabia quem era Jesus ou Genésio, nem quem era o Deus de Israel, quem não é. Foi esse que voltou. E eu gosto de me ver como esse improvável. Nós somos esses improváveis, nós somos esses que, cara, não tinha nada para dar certo, nada para dar certo, mas que foram alcançados, que foram abençoados e que voltaram louvando a Deus em alta voz. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. Nós somos esses improváveis.
Esse homem, ele voltou, e quando eu leio que ele voltou louvando a Deus em alta voz, eu penso que ele estava tão agradecido. Ele foi em fé, mas na verdade, a gente entende como a nossa fé é falha, né? Como a nossa fé é limitada, porque essa história é um retrato, é um espelho para nós. Nós estamos indo pela fé, mas a gente sabe que quando realmente as coisas acontecem, eu acredito que vai ser assim naquele dia que nós olharmos para Jesus e vamos ser como Ele é. Nós vamos louvá-lo, a gente não sabe o que vai fazer na verdade, né? De tanta alegria, porque a gente sabe que vai acontecer, mas quando acontece, é como uma explosão na nossa cabeça, né? A gente mal acredita que aquilo realmente aconteceu. E é assim, esse homem, ele foi em fé, e quando aconteceu o milagre, ele voltou louvando a Deus em alta voz. Ele estava tão feliz, que ele queria que todo mundo soubesse que ele era leproso e não era mais, né? Que ele foi leproso, mas não era mais, que ele era excluído, mas agora ele se sentiu amado, ele se sentiu aceito por Deus, próximo de Jesus. E isso deve refletir a realidade da nossa vida, irmãos. Nós que um dia éramos distantes de Deus, fomos alcançados pelo amor dEle, trazidos à comunhão com Ele. Como nosso coração não deve estar de gratidão a Deus, como a gente tem estudado, aprendido. Ainda que Deus não fizesse nada mais, ainda que Jesus não desse nada mais para nós, tudo que Ele fez por nós é motivo de grande alegria, é motivo de grande gratidão no nosso coração. A gente deve gritar a plenos pulmões: louvado seja Deus, assim como nós cantamos essa noite, né? Ai, como Tu és grande, Senhor, Tu és grande. Eu sou tão pequeno, mas o Senhor me amou, o Senhor me alcançou, o Senhor me transformou. E esse louvor, esse tipo de gratidão, de alegria, de louvor, ele nunca deve deixar nosso coração, a gente nunca deve deixar de louvar a Deus, de falar da grandeza de Deus, de ser grato a Deus, irmãos. Esse exemplo é uma lição para nós do que Deus espera. Eu digo do que Deus espera pelo que Jesus vai falar para esse ex-leproso que voltou agradecido. Mas antes eu quero falar ainda que nós mesmos esperaríamos que os 10 leprosos voltassem, né? Ex-leprosos voltassem, mas só um voltou, só um. Os outros estavam felizes em apresentar-se ritualmente, né? Ritualisticamente ao sacerdote, mas só um tinha um verdadeiro louvor e reconheceu quem realmente operou a cura. E eu penso sempre que é muito mais fácil para nós, mesmo abençoados por Deus, não valorizar o que realmente Deus fez por nós. É muito fácil para nós viver um ritual, viver uma religiosidade, ir para a igreja por ir, até ler a Bíblia, a gente lê por ler, a gente, tem que orar, então a gente ora aí, a gente faz qualquer coisa, mas para não dizer que a gente está, fora, desviado e tal. E isso não é gratidão, né? Isso é piloto automático, isso não expressa mais essa gratidão que Deus espera no nosso coração, essa sinceridade, essa comunhão que Ele espera ter com a gente. E isso é muito triste, porque Ele espera sim, Ele espera gratidão do nosso coração. Então, mas que a gente lembre desse único homem que voltou, que apesar de ser samaritano, ele estava tão empolgado que ele gritava de tão feliz, apaixonado, vibrante, convicto de que Jesus tinha feito grandes coisas pela vida dele. E é interessante, 10 foram ao sacerdote, mas só um se tornou sacerdote e trouxe, né, a sua oferta ali e fez dos pés de Jesus o seu altar. Spurgeon, ele disse o seguinte: prática religiosa externa é muito fácil e muito comum, mas a matéria interna, o coração grato e cheio de amor pelo seu Senhor é algo escasso. 9 obedecem ao ritual onde apenas um louva o Senhor. Então a gente pensa, às vezes a gente se impressiona com números, né? Igreja lotada, quanta gente cantando, mas muitas vezes algumas pessoas estão só cantando,
poucos estão louvando, algumas pessoas estão lá, mas poucos estão realmente reconhecendo a grandeza de Deus ou prostrados diante de Deus. E isso faz parte. Aqueles 10 homens, eles poderiam formar um coral, né? Um coral de voz masculina muito lindo diante de Deus e recitar um salmo e cantar ao Senhor, mas não. Infelizmente, muitos de nós não valorizamos as bênçãos de Deus. Nós, muitas vezes, irmãos, e você sabe disso, nós tomamos as bênçãos de Deus como se Ele nos devesse, né? O ar para respirar cada dia, o pão na mesa, a saúde. A gente considera isso como se Deus fosse obrigado a dar para a gente, né? Eu não agradeço, eu não valorizo porque Ele tem que me dar isso. Ele não tem que nos dar nada. A gente deveria ser muito grato por essas coisas, ser muito grato pela família que Ele nos deu, muito grato por cada novo dia para viver para a glória dEle, por cada oportunidade que Ele nos dá para servir, para falar com alguém, mas nós não valorizamos essas bênçãos diárias, infelizmente. Nós levamos isso como se Deus nos devesse isso, e esse é o coração errado aqui. Esse é o coração que o Senhor está nos ensinando que não podemos ter. O coração que olha as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida, a fidelidade dEle, como se Ele fosse obrigado a nos dar isso, como se Ele nos devesse alguma coisa. Somos muito rápidos a pedir, mas tardios em agradecer. O Salmo 107, em 4 versículos, ele diz que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. É isso que nós devemos ser gratos, por isso que devemos ser gratos a Deus, pelo seu amor leal, ainda quando nós não somos leais, Ele permanece leal, e por suas maravilhas em favor dos homens, nós devemos ser gratos a Deus. Versículo 16, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano, como nós falamos, esse era o improvável, esse era aquele que ninguém diria que voltaria, porque era um estrangeiro, um pagão, alguém que humanamente falando era o menos provável de agradecer ao Senhor, de reconhecer Jesus, mas foi esse que voltou. E ele se prostra aos pés de Jesus e agradece. Nossa, um coração grato, irmãos, é um coração satisfeito. Um coração grato é um coração que, não importa as circunstâncias, ele está feliz. E é isso que Jesus quer de nós. Ele quer um coração grato, porque o coração grato, ele não olha o quanto falta. Parece criança, né? Criança é assim, você dá alguma coisa, mas falta esse. Principalmente se o brinquedo faz parte de uma coleção, né? Você dá um, está faltando o outro. E a gente é igual criança, né? A gente é abençoado por Deus e a gente está sempre olhando para o que falta. Mas cadê o que falta? E isso é um coração ingrato, é um coração que não é feliz, que não sabe reconhecer a grandeza de Deus, né? A graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado que Deus tem por nós. Então nós precisamos ter um coração grato como esse homem aqui. E é isso, ser grato é ser feliz, ser grato é ser saciado, satisfeito, ser contente com o que Deus já fez por você. Que Deus nos ajude a ter um coração cada vez mais grato, cada vez mais agradecido. Então, muito bem, só revisando, esse homem acompanhou, esse samaritano acompanhou os demais até o templo, né? Isso era algo que a gente poderia esperar, mas foi ele que sozinho, por conta própria, voltou até Jesus, né? Você vê como aqui algo especial, algo diferente realmente aconteceu no coração dele. Irmãos, eu fico pensando, esse algo especial que eu estou me referindo, esse algo, você sabe o que é quando você foi salvo. Você sabe como você expressava a sua gratidão por Deus em Jesus, como você se rendia a Ele em louvor, como você se rendia a Ele em serviço, como você se rendia a Ele diante das 1001 tarefas do dia a dia, como você se deleitava na palavra dEle, se deleitava aos pés dEle em oração. É isso isso deve ser comum para nós, isso deve ser o nosso dia a dia,
Porque Ele continua grande, Ele continua no trono, Ele continua bom, Ele continua cuidando de nós, Ele continua derramando das bênçãos dEle sobre nós, Ele continua fiel sobre as nossas vidas. Salmo 107, 22 fala que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Esse é o coração do Senhor, irmãos. Ele espera de nós sacrifícios de louvor, ação de graças, que nós anunciemos as suas obras com cânticos de alegria. Você sabia que o louvor, ele expressa a gratidão do coração? Se está em alguém feliz, cante louvores, a Bíblia fala. Quando a gente canta louvores, a gente está mostrando esse coração alegre, esse coração satisfeito. Não só quando a gente se reúne, mas é algo diário, né? Esse coração alegre, esse coração grato, ele deve se apresentar diante de Deus diariamente. Isso é sacrifício de louvor. Hebreus ele também fala a mesma coisa, Hebreus 13:15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, quando nós cantamos louvores e mostramos a nossa gratidão, isso agrada a Deus, isso glorifica a Deus, isso exalta a Deus e nos abençoa também. O louvor, ele é poderoso, o louvor liberta, né? O louvor liberta. Você canta porque você sabe o que Jesus fez por você. Então, faça disso um hábito, pratique o louvor, seja grato a Deus diariamente. Então, o Senhor, Ele se agradou mais desse sacrifício de louvor desse homem do que de todos os outros 9, porque ele reconheceu o que Jesus fez por ele. E um coração agradecido é um coração que está sempre no lugar onde pode receber mais, né? E é simples assim. E você vai ver como ele vai receber mais. Lucas 17, versículo 17. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Você percebe como Jesus, ele se importa? Ele se importa. Ele pergunta onde que estão os outros 9. Jesus, ele sabe o que ele faz por nós. E ele espera um agradecimento em retorno. Aí você pode falar o que quiser ou pensar o que quiser. Ele é Deus e Ele é digno disso. Ponto, não é? Ele é Deus e Ele é digno disso. Ele é digno de louvor, Ele é digno de gratidão. Deus espera a gratidão dos nossos corações. Ele sentiu a falta dos outros, Ele pergunta pelos outros. E eu fico imaginando, se o Senhor não está perguntando para nós hoje, não é? Por que você não agradece por tanto que você é abençoado? Você já agradeceu a Deus hoje? Né? Você já agradeceu a Deus hoje? Ele espera a gratidão dos nossos corações. O comentarista bíblico Morgan disse, a pergunta foi feita e prova o valor que ele dá ao nosso serviço de louvor. Pergunte a si mesmo com qual frequência o Senhor tem feito essa pergunta no seu coração. Qual a frequência? A gente sabe quanto a gente tem sido falho em dar louvor ao Senhor. O Senhor, Ele registra tudo o que faz e vai pedir contas a nós disso também. Versículo 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro. Então Jesus, Ele faz uma segunda pergunta. Ele falou, será que ninguém mais? Nenhum? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? E Ele reconhece que aqueles que você pensa que deveriam ser mais gratos, né, são os menos gratos. Eu fico pensando naqueles que são tão mais abastados do que outros. Eu penso naqueles que têm tantos privilégios, mais privilégios do que outros, naqueles que têm tantas, né, uma vida mais fácil, mais tranquila, né, do que outros. Você pensa que esses são aqueles que são mais agradecidos, né? Mas não é assim. Infelizmente não é verdade. E Jesus, Ele vê todas essas coisas. Nós sempre podemos encontrar razões para agradecer a Deus. O Matthew Henry é um famoso comentarista bíblico, né, vocês sabem, ele agradece a Deus quando roubaram a carteira dele. Ele agradece a Deus 4 coisas. Primeiro, ele agradece porque nunca tinha sido roubado antes.
Segundo, ele agradece por lhe terem tirado a carteira e não terem tirado a vida dele. Ele é grato. Ele é grato, em terceiro lugar, porque apesar de terem levado tudo, não foi muito. Olha só, 3 motivos já de agradecimento quando ele foi roubado, né? A gente deve ser grato em todas as circunstâncias, e aqui é um exemplo para nós. E finalmente ele é grato porque foi ele que foi assaltado e não foi ele que roubou. E eu fico imaginando se a gente consegue agradecer a Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Nós somos provados. Nosso coração vai ser provado. Se realmente estamos mostrando o coração agradecido ou não a Deus. Que a gente seja aprovado nesse teste. Muitas vezes a gente vê as pessoas, a gente deseja que elas cresçam no Senhor, né? A gente investe na vida delas e faz tudo para o Senhor. Mas as pessoas, elas não reconhecem, né, nada como de Deus, elas simplesmente não valorizam a oportunidade que têm, né? Seja de comunhão, seja de oração, seja de dedicação na palavra, de serviço, simplesmente, né, não estão nem aí. A gente pode até se entristecer, irmãos, mas a gente não pode deixar que isso nos derrube. A gente não pode deixar que isso impeça o nosso louvor a Deus, a nossa gratidão a Deus. Infelizmente há muitos convertidos, mas poucos agradecidos ao Senhor. E a gente deve entender isso. Versículo 19, então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esse homem que voltou agradecido, ele foi mais abençoado do que os outros. Jesus, ele usa para ele as mesmas palavras que ele dá para aquela mulher que se arrepende aos seus pés e vem ungir os pés dele, em João 7,50, a sua fé o salvou. Esse salvar, ele fala, é uma palavra que significa ser completo, ser inteiro. A tua fé te fez inteiro, ele fala para ele. A tua fé te fez inteiro, inteiro fisicamente, inteiro emocionalmente, inteiro espiritualmente. A tua fé te salvou. Esse homem, ele não teve só a cura física, ele teve a cura espiritual também. Ele foi salvo, ele teve o perdão dos seus pecados. Agora você para e me diga, o que vale mais? Uma bênção temporária, uma bênção material, uma bênção física, ou uma bênção espiritual, uma bênção permanente, uma bênção que é eterna? Muitas pessoas hoje, elas estão atrás de Jesus por coisas passageiras, por coisas que vão acabar, né? Seja o que for. Mas quantos buscam a Deus por Ele ser o doador da bênção, por ser quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, o que dá a vida, o que nos dá a vida eterna, o que morreu no nosso lugar, o que nos garante o perdão. E é isso que esse homem reconheceu, e porque ele reconheceu, ele foi mais abençoado do que os outros. Os outros tiveram o físico curado, mas esse homem, ele foi salvo espiritualmente. E isso é glorioso, isso trouxe glória para Deus, isso trouxe bênção para esse homem. E eu penso, irmãos, como cada um de nós, como filhos de Deus, deve valorizar o que nós recebemos da parte de Deus. E eu quero deixar uma exortação final para vocês. Antes quero lembrá-los, né, que um coração ingrato é um solo fértil para todos os tipos de pecado, tá bom? Isso é muito importante. Romanos 1:21, a gente lê o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Deus, ele tem se revelado, Deus tem feito. A questão é, nós temos reconhecido o que Deus tem feito? Nós temos reconhecido o que Deus é? Porque a nossa ingratidão, ela é a porta para todos os outros pecados, irmãos. É incrível, mas quando a gente não rende graça a Deus, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, nada é satisfatório para nós. Nós começamos a apontar o dedo para as pessoas, achar culpados para tudo e terminamos apontando o dedo para Deus, culpando a Deus por todas as coisas. Então guarda teu coração da ingratidão, meu irmão, guarda teu coração desse mal, porque começa assim e o seu coração vai ficar cada vez mais distante de Deus
e o seu coração vai ficar mais duro em relação a Deus. É o que a palavra de Deus nos orienta. Aqueles leprosos, aqueles 9 leprosos, eles tinham corpos curados, mas corações ainda doentes. E não é isso que Deus quer para nós. Então, 2 apelos finais, né? Lembrando, caminhe em fé, caminhe pela fé. 2, que o seu coração seja sempre grato a Deus, não importa as circunstâncias. Examine o seu coração hoje. Você tem sido grato a Deus? Apelo àqueles que conhecem a Jesus. Seja mais grato a Deus. Peça perdão se você não tem sido tão grato quanto você entende que deveria ser, e agradeça a Deus. Simplesmente agradeça a Deus mesmo agora. Louve a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por você em Cristo Jesus. Peça para que você seja mais grato pelo que Ele já fez do que reclame do que ainda falta. E o meu segundo apelo é para aqueles que não conhecem Jesus ainda, né? que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus te ama, que Ele deu a vida por você. Jesus morreu, ressuscitou para que você tivesse vida eterna. E se você colocar sua fé nele, Ele faz morada em você e te ensina a caminhar com Ele. E isso é glorioso. Que não falte gratidão no seu coração pelo que Jesus Cristo é, o que Ele já fez por você na cruz. 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e agradecer a Deus? Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, louvado seja o Teu nome. Não há palavras, ó Deus, suficientes para nós te agradecermos por tudo que Tu és, Senhor, e tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado pelo Teu Santo Espírito Consolador, que nos consola, que nos fortalece, Senhor, que nos carrega no colo quando não temos forças para andar. Obrigado, Senhor, pela sabedoria do alto que o Senhor nos concede nos momentos de crise, de decisões. Obrigado pela Tua fidelidade, obrigado por prometer nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Obrigado pela Tua palavra que sempre nos traz de volta aos Teus caminhos. Obrigado pela bênção da igreja, do corpo de Cristo, Senhor, que nos permite não vivermos mais isolados, excluídos, Senhor, mas nos sentir amados, acolhidos, aceitos, Senhor, na família de Deus. Deus, são tantas bênçãos, Senhor, há tantos motivos para te agradecer, Senhor. Eu oro que o Teu Espírito nos lembre, nos ajude, Senhor, nessa importante tarefa, Deus, de agradecer a Deus, de andar pela fé com o coração agradecido, Senhor. Não importa o que nós estamos vendo, não importa o que estamos sentindo, nós sempre podemos ser gratos a Deus por tudo que Tu és e tudo que o Senhor fez por nós. Recebe, Deus, hoje toda a gratidão e todo o louvor que Te é devido, Deus, no nosso coração, Deus, no coração daqueles que nos ouvem, Senhor. Completa a Tua obra para a glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe. Excelente és para mim, Senhor. Meu coração te admira. Gosto do Teu jeito de agir e do modo como Tu operas em mim grandes coisas, Senhor. Senhor, excelente és para mim.
meu coração te admirar. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim grandes coisas, Senhor. Eu cantarei ao meu Senhor um cântico, porque Ele é bom e me tem feito bem. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim grandes coisas, Senhor. Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas em mim grandes coisas, Senhor. Ele exaltado, um rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, um rei exaltado no céu. Ele é exaltado, um rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Aplaudamos ao Senhor, em nome de Jesus. A todos uma grande semana.